Vlad, o Empalador, o terror da Valáquia, os primeiros 30 segundos. Existe uma lenda que atravessou séculos, cruzou continentes e se tornou sinônimo do próprio horror. Um ser imortal que bebia sangue, que fugia da luz, que transformava a morte numa existência sem fim. Mas a lenda nasceu de algo muito mais perturbador do que qualquer ficção poderia construir. Nasceu de um homem real. Um homem que jantava em meio a florestas de corpos agonizantes como se fosse o espetáculo mais natural do mundo. Um homem que fez um exército de 100.000 soldados recuar sem travar uma única batalha. Não com força, não com estratégia convencional, mas com algo que nenhum manual militar havia categorizado antes. Terror fabricado com uma precisão tão absoluta que se tornava, por si mesmo, uma arma mais eficaz do que qualquer exército. Este é Vlad Dracul, e a história real é muito mais assustadora do que a lenda. A infância que forjou um monstro. Vlad nasceu em 1431, na Valáquia, uma região que hoje faz parte da Romênia, mas que no século XV era um estado tampão entre dois mundos em guerra constante. O Império Otomano expandindo implacavelmente para o norte e oeste, e os reinos cristãos da Europa Central tentando desesperadamente conter esse avanço. Nascer na Valáquia em 1431 era nascer num lugar onde a guerra não era um evento extraordinário, mas o estado permanente das coisas, onde cada geração crescia sabendo que a violência estava sempre a uma decisão política de distância, e onde os governantes que sobreviviam eram aqueles que aprendiam a usar essa violência antes que ela os usasse. O pai de Vlad, conhecido como Vlad II Dracul, membro da Ordem do Dragão, uma ordem cavalheiresca cristã criada para defender a Europa do avanço otomano, governava a Valáquia num equilíbrio impossível entre lealdade aos reis cristãos do norte e submissão pragmática ao sultão otomano ao sul. Era o tipo de equilíbrio que requeria sacrifícios que a maioria dos pais não consideraria, e que Vlad Dracul considerou quando o sultão Murad II exigiu garantias de lealdade na forma de reféns humanos. Os reféns que enviou eram seus próprios filhos. Vlad tinha aproximadamente 11 anos quando foi entregue aos otomanos. Seu irmão mais novo, Radu, tinha 7. O cativeiro otomano durou anos e foi uma experiência que moldou Vlad de formas que os historiadores ainda debatem sem consenso completo, porque os registros do período são fragmentados e frequentemente coloridos pela perspectiva de quem os escrevia. O que sabemos é que os dois irmãos foram educados na corte otomana, aprenderam a língua, foram expostos à cultura e à política do império que os mantinha cativos. E que as duas crianças responderam a essa experiência de formas diametralmente opostas. Radu se adaptou, aprendeu a navegar a corte otomana com fluência crescente e eventualmente se tornou aliado e favorito do sultão. Vlad internalizou o cativeiro de outra forma, como humilhação, como traição, como uma dívida que precisaria ser paga com juros quando chegasse o momento. O que é documentado é que durante esses anos de cativeiro, Vlad foi exposto a métodos otomanos de punição e controle que incluíam a empalação, uma prática que o Império Otomano usava contra inimigos e criminosos. Se o futuro Vlad, o empalador, aprendeu sua técnica preferida de execução com os seus captores, é uma ironia histórica que os cronistas da época certamente não perderam. A criança que havia sido entregue como garantia de paz aprendeu, nos anos em que foi mantida como instrumento político, as ferramentas que usaria para transformar terror em sistema de governo. E quando voltou à Valáquia, voltou com um ódio que havia tido anos para fermentar e com um conjunto de métodos que havia tido anos para observar. O retorno e a tomada do poder. A Valáquia que Vlad encontrou quando retornou não era o reino que havia deixado. Havia se tornado algo ainda mais instável, ainda mais violento, ainda mais imprevisível.
Seu pai havia sido assassinado por nobres valaquianos em aliança com forças externas. Seu irmão mais velho havia sido enterrado vivo. A região era um campo de batalha de facções, cada uma disputando o controle com a brutalidade característica de um lugar onde o poder nunca havia sido completamente estabilizado e onde a traição era uma ferramenta política tão rotineira que havia perdido qualquer conotação moral para os que a praticavam. Vlad tentou tomar o poder pela primeira vez em 1448, com apoio otomano, uma aliança pragmática que durou poucos meses antes de ser revertida por forças húngaras sob o comando de János Hunyadi, o regente da Hungria e um dos principais defensores da Europa cristã contra o avanço otomano. O primeiro reinado de Vlad terminou tão rapidamente quanto havia começado, mas o padrão que definiria toda a sua carreira política já estava visível. Vlad era capaz de alianças com qualquer poder que lhe servisse no momento, sem a lealdade ideológica que limitava outros governantes. Era uma flexibilidade que seus contemporâneos frequentemente interpretavam como traição, mas que era, na realidade, o pragmatismo brutal de um homem que havia aprendido desde a infância que a sobrevivência requeria adaptação constante. O segundo reinado, que começou em 1456, foi diferente. Desta vez, Vlad chegou ao poder com o apoio de Hunyadi, numa virada que demonstrava sua capacidade de transformar inimigos em aliados quando as circunstâncias mudavam. E com uma clareza de intenção que seu primeiro reinado havia faltado. Ele sabia o que queria fazer com o poder. Havia tido anos para pensar nisso. E nas primeiras semanas do seu segundo reinado, começou a implementar um programa de consolidação que seus contemporâneos observaram com uma mistura de aprovação pragmática e horror crescente, dependendo de qual lado da equação se encontravam. A primeira grande ação de Vlad, após consolidar o poder, foi um banquete. Convidou os nobres valaquianos, os boiars, que haviam sido responsáveis pela morte do seu pai e do seu irmão, ou que haviam colaborado com os assassinos, ou que simplesmente haviam prosperado com a instabilidade que havia destruído sua família. Eram os homens que representavam a corrupção estrutural que havia tornado a Valáquia ingovernável por gerações. Vlad os serviu, conversou com eles, criou o ambiente de uma celebração normal. E então, deu a ordem. Os idosos foram empalados imediatamente. Os mais jovens e os de melhor saúde foram colocados em correntes e forçados a marchar dezenas de quilômetros para construir com suas próprias mãos a fortaleza de Poenari, trabalhando até morrer de exaustão. Era uma mensagem que não precisava de tradução para nenhum nobre valaquiano que sobreviveu para ouvi-la. O sistema do terror. O que Vlad construiu nos anos seguintes não era apenas violência. Era um sistema, uma arquitetura de terror que havia sido projetada com uma lógica interna coerente para produzir efeitos específicos em populações específicas. E para entender por que esse sistema funcionou, por que a Valáquia, sob Vlad, experimentou uma redução dramática do crime e uma estabilidade política que o território raramente havia conhecido. É necessário entender a lógica por trás da brutalidade, não apenas a brutalidade em si. A empalação era o método central, mas não era aplicada aleatoriamente. Havia uma hierarquia na forma como era executada. A altura da estaca indicava o status social da vítima, uma atenção ao protocolo que os cronistas contemporâneos notaram com perturbação que transparece nos seus textos. Nobres eram empalados mais alto do que camponeses. Embaixadores que haviam desrespeitado o protocolo diplomático, recusando-se a remover seus chapéus na presença de Vlad, segundo uma das histórias mais documentadas, tiveram seus chapéus pregados nas cabeças com pregos de ferro.
Era violência que comunicava significado, que mantinha a lógica da hierarquia social, mesmo no momento da sua mais brutal violação. Era, perturbadoramente, um sistema que tinha regras. O impacto sobre o crime e a desobediência civil foi, segundo as fontes da época, dramaticamente real. Uma história frequentemente repetida pelos cronistas, que pode ser lendária em seus detalhes, mas que captura algo verdadeiro sobre o efeito geral, descrevia uma taça de ouro que Vlad havia colocado numa fonte pública na capital, disponível para qualquer viajante que precisasse beber. A taça nunca foi roubada durante o seu reinado. Não porque as pessoas fossem mais honestas do que em qualquer outro lugar, mas porque as consequências do roubo eram tão absolutamente certas e tão absolutamente devastadoras que o cálculo racional de qualquer ladrão potencial tornava o crime impossível de justificar. Era controle social através do terror puro, e dentro dos seus próprios termos, funcionava. Os números que os cronistas registram para as execuções durante o reinado de Vlad variam enormemente, de 20.000 a 100.000 pessoas ao longo do período, com as estimativas mais conservadoras dos historiadores modernos, sugerindo dezenas de milhares. Esses números, qualquer que seja a precisão que se aceite para um período onde documentação precisa era rara, representavam uma percentagem significativa da população da Valáquia da época. Vlad não estava punindo crimes individuais, estava reescrevendo o contrato social da sua sociedade através da demonstração repetida e pública de o que acontecia com aqueles que violavam os termos que ele havia estabelecido. Era governança pelo exemplo, levada a um extremo que nenhum governante contemporâneo havia alcançado com a mesma consistência. A Floresta dos Empalados, o momento que definiu Vlad na história, o episódio que passou de registro histórico para lenda e que moldou tudo que veio depois, incluindo o próprio Drácula de Bram Stoker, foi a sua resposta à invasão otomana de 1462. O sultão Mehmed II, o mesmo homem que havia conquistado Constantinopla em 1453 e que havia transformado o Império Otomano na força dominante do Mediterrâneo Oriental, decidiu que a Valáquia precisava ser incorporada definitivamente ao controle otomano. Enviou um exército estimado em 60 a 100.000 homens, uma força que tornava qualquer resistência militar convencional de Vlad não apenas difícil, mas matematicamente impossível. Vlad tinha aproximadamente 20 a 30.000 guerreiros disponíveis, uma fração do que enfrentava. A resistência convencional era suicídio. Então Vlad não resistiu convencionalmente. Adotou táticas de terra arrasada, destruindo alimentos e envenenando poços no caminho do avanço otomano. Conduziu ataques noturnos sobre o acampamento inimigo, incluindo um ataque pessoal ao centro do acampamento numa noite de 1462, que os cronistas registram com detalhes que sugerem que foi documentado por testemunhas e que quase alcançou o próprio Mehmed antes de ser repelido, e preparou o que ficaria conhecido na história simplesmente como a Floresta dos Empalados. Quando o exército otomano se aproximou de Târgoviste, a capital da Valáquia, encontrou algo que os cronistas otomanos que sobreviveram documentaram com uma consistência que confirma a substância do evento. Aproximadamente 20.000 corpos empalados, dispostos num campo que se estendia por quilômetros ao redor da cidade. Eram corpos de prisioneiros otomanos, capturados em campanhas anteriores, de colaboradores internos, de qualquer pessoa que Vlad havia decidido usar como material para essa última e mais devastadora mensagem. A escala era inimaginável. O cheiro, segundo as fontes que tentam capturar a experiência sensorial, era insuportável a longa distância.
E o efeito sobre o exército que havia conquistado Constantinopla foi documentado pelo próprio Mehmed II num relato que os historiadores citam como evidência da eficácia absoluta do que Vlad havia construído. Mehmed, segundo as fontes, disse que não era possível tirar a terra de um homem que havia feito tal coisa. O exército otomano recuou. Não foi derrotado em campo de batalha. Não houve batalha. Foi paralisado pelo horror de uma cena que nenhum treinamento militar havia preparado nenhum soldado para processar, e que comunicava sobre o inimigo que havia criado algo que tornava o avanço psicologicamente impossível. Vlad havia vencido, não matando soldados otomanos em campo de batalha. Havia vencido matando, antes da batalha, a disposição do exército otomano de avançar. Era uma vitória de pura psicologia sobre força bruta, e foi a vitória mais extraordinária de toda a sua carreira. A queda e o legado imortal. A vitória contra Mehmed foi o pico de Vlad, e como frequentemente acontece com picos, o que veio depois foi descida. A mesma brutalidade que havia tornado seu governo eficaz internamente e sua resistência otomana extraordinariamente bem-sucedida havia também criado inimigos em todos os lugares, incluindo entre aqueles que deveriam ser seus aliados. O rei Matias Corvino da Hungria, que havia prometido apoio na resistência otomana, usou acusações, provavelmente fabricadas ou exageradas, de que Vlad havia negociado com os otomanos para justificar sua prisão em 1462. Vlad passou os anos seguintes em cativeiro húngaro, uma ironia para um homem cujo cativeiro anterior havia moldado tudo o que havia se tornado. Foi solto em meados da década de 1470, reconectou-se com forças que ainda o apoiavam e tentou recuperar o controle da Valáquia num terceiro e final reinado que durou apenas meses. Os detalhes da sua morte em 1476 são, como seus cronistas contemporâneos honestamente admitiam, incertos. Morreu em batalha, foi assassinado por seus próprios homens, foi capturado e executado pelos otomanos. As versões diferem dependendo da fonte e do seu interesse em como a história deveria terminar. O que é certo é que sua cabeça foi enviada a Constantinopla, onde Mehmed II a teria exibido como prova de que o homem que havia feito um exército de 100.000 soldados recuar finalmente havia encontrado seu fim. Mas o legado que Vlad deixou para trás era mais durável do que qualquer estrutura política. A memória do seu governo, amplificada por panfletos alemães que circularam pela Europa nas décadas seguintes, alguns dos primeiros best-sellers da história da imprensa, que descreviam suas crueldades com um detalhe que servia tanto ao horror quanto à fascinação, se espalhava enquanto ele ainda estava vivo e cresceu exponencialmente depois da sua morte. 400 anos depois, um escritor irlandês chamado Bram Stoker pesquisava lendas da Europa Oriental para um romance gótico que estava planejando. Encontrou Vlad, encontrou o título de nobreza que seu pai havia carregado, Dracul, do dragão, e que havia sido herdado pelo filho na forma Drácula. Encontrou as histórias de sangue e terror e imortalidade da memória popular que havia crescido ao redor do nome. E criou algo que Vlad provavelmente não aprovaria e certamente não reconheceria, mas que capturava, num formato que a cultura popular podia consumir, algo verdadeiro sobre o homem real, que havia nele algo que transcendia a morte normal, que não ficava quieto, que continuava a perturbar séculos depois de qualquer possibilidade de perigo real ter terminado. Vlad III foi um monstro? Sim, pelos padrões de qualquer ética que reconheçamos como válida, o que fez às suas vítimas foi monstruoso. Mas foi apenas um monstro? A história complica essa resposta de formas que o desconforto não pode simplesmente desfazer. Foi um líder que estabilizou uma região cronicamente instável.
Foi um estrategista que derrotou o maior exército da sua época sem travar uma batalha convencional. Foi um homem que havia sido vítima antes de se tornar perpetrador e cuja brutalidade tinha raízes numa infância que nenhuma criança deveria ter vivido. Nenhuma dessas coisas justifica o que fez, mas todas elas explicam, e explicar não é o mesmo que desculpar. O que a história de Vlad nos deixa não é uma lição simples sobre o mal. É uma questão mais perturbadora. O que um ambiente de violência constante, traição sistemática e humilhação prolongada faz com uma mente humana? E o que essa mente, uma vez formada, é capaz de construir? Vlad respondeu a essa questão de uma forma que a história nunca esqueceu. E talvez seja exatamente por isso que, 5 séculos e meio depois, ainda estamos falando dele.